você que nos acompanha aqui no Estação Mercado, seja muito bem-vindo a mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre as profissões sustentáveis. Aqueles chamados de empregos verdes, que contribuem para reduzir as emissões de carbono e preservar a qualidade do meio ambiente. Você sabe de quais profissões estamos falando? Então fica com a gente. E para conversar sobre esse tema e essas profissões, recebemos hoje o Fabiano Porto. Ele que é jornalista, colunista sustentável, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, mentor de startups focadas em ESG, contribuição sustentável, palestrante, ou seja, um vasto currículo. E o nosso bate-papo terá muito conhecimento, não é isso, Fabiano? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, prazer estar com vocês. Fabiano, quando a gente fala em profissões sustentáveis, profissões verdes, logo vem assim a natureza, né? Como que é esse conceito hoje em dia? Sim, a profissão verde ela pode ser caracterizada como as profissões, as carreiras, né, que de alguma maneira têm alguma relação com a questão da sustentabilidade nos seus três tripés, né, econômico, social e ambiental. Então, hoje, muito se fala das questões relacionadas a só o meio ambiente, né? A profissão verde é quem está só na natureza, né? Mas não necessariamente. Hoje você tem muitas carreiras que se relacionam com essas oportunidades geradas por essas questões da sustentabilidade, né? E, basicamente, quais são essas profissões? Porque a gente sabe que tem um vasto leque, né? São vários profissionais envolvidos nesse meio. Sim, tradicionalmente, quando a gente costuma falar de profissão verde, vem à nossa mente a questão de biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, oceanografia, profissões que estão mais relacionadas a questões do meio ambiente. A própria atividade da carreira já é a atividade fim ali da natureza. Mas hoje você vê muitas adaptações em várias carreiras, né? Nós temos carreiras de advogados, hoje lidando com a questão ambiental, temos carreiras de engenheiros de várias áreas, jornalistas, comunicação, engenharia, administração. Então, assim, são muitas carreiras hoje que estão relacionadas de alguma forma com essa questão da sustentabilidade, né? A gente fala muito em sustentabilidade, né? Esse conceito vem mudando. E por que as empresas estão aderindo mais a isso? Sim, essa é uma discussão ampla, né? A gente teve o começo dessa discussão maior na Conferência de Estocolmo, em 1972, quando começou a se debater a nível internacional essas questões, e isso veio evoluindo para os ODMs, os Objetivos do Milênio, até 2014, e em 2015 entra os ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e hoje amplamente difundido aí no mundo, e isso impulsionou muito as profissões, as carreiras sustentáveis de diversas formas. Mas foi na pandemia mesmo que isso realmente ganhou um outro contorno, né? Ganhou uma extensão maior de divulgação, de visibilidade, que foi com o chamado ESG. Né? Essa sigla significa Environment, que seria a área ambiental, social e de governança, né? Então, isso ganhou muito impulsionamento na pandemia, porque nós percebemos que sem sustentabilidade nós não conseguimos alcançar os resultados e nem mesmo as empresas conseguem obter os resultados financeiros, os lucros, se o mercado está instável por questões sociais, ambientais, enfim. Então, isso impulsionou muito. Então, as empresas hoje elas estão se adequando porque os governos e os órgãos reguladores começaram a cobrar mais isso, e as empresas perceberam que ainda é uma oportunidade, mas em breve vai ser uma obrigação, né? Então, não tem mais volta, né? E falando em governo, né? Qual a importância, então, do governo nos projetos sustentáveis e como isso ajuda e ganha força para esses profissionais? Isso é absolutamente fundamental, né? A gente vê que o governo ele tem dois papéis, ao meu ver, o governo tem dois papéis principais. O primeiro é o que seria de advocacy, que seria digamos, de opinião pública. Ele fomentar esse assunto, fazer com que a população perceba a importância, a população esteja engajada com isso. Então, seria um papel de defender, de propagar valores e ações, né? Então, uma questão de pensamento, de sentimento da população em relação a isso.
que isso vai pegar muito no campo político, né? A gente viu nos últimos anos o Brasil perdendo a oportunidade de fechar acordos internacionais simplesmente por posicionamentos políticos desalinhados com a questão do meio ambiente. E a outra parte é a questão de fato mais pragmática mesmo, as ações, as leis, as regulações, a fiscalização, a estruturação de órgãos de controle, órgãos de fiscalização, a proposição de novas leis e medidas, né, que fomentem isso. Então a gente viu, por exemplo, aqui em São José dos Campos, a gente teve ali no Conselho de Meio Ambiente, que a gente compõe ali com o Instituto Regeneração Global, que é uma organização social que a gente fundou aqui em 2017, que a gente viu, por exemplo, o Código de Obras de São José dos Campos, que tem itens de sustentabilidade. Então, hoje você quer aprovar uma obra, se o empreiteiro ou o construtor quer incorporar, ele pode incorporar itens de sustentabilidade e recebe benefícios para isso. Que legal! Então, são várias iniciativas que o governo pode fazer para impulsionar essa agenda. Sabe? Muito, muito chique. E quais são hoje as profissões que estão mais em alta nesse mercado? Vendo que isso já vem até do governo, né? Fazendo esses benefícios, basicamente. Sim. Hoje, sem dúvida, o que está mais em alta nessas carreiras é a questão do ESG mesmo, né? Que são esses profissionais capazes de lidar com essas 3 esferas, né? As questões... Mas isso é uma transição, não é, Fabiano? Assim, numa empresa, por exemplo, qual é esse profissional que lida? Isso vai variar muito de acordo com o perfil da empresa, né? Empresa de química, empresa de engenharia, empresa de advocacia, cada um vai ter um olhar para esse tipo de carreira. Então vai variar com os objetivos. Então, o profissional sustentável vai ficar mais com a questão de legislação, o outro vai ficar mais com o trabalho de campo, o outro vai ficar com questões administrativas. Então varia muito a atuação na área de sustentabilidade. Mas o que está em alta hoje, que falta profissionais, sem dúvida, é a questão do ESG. Faltam profissionais capazes de lidar com isso e sobram vagas hoje para essa área. Pois é, né? De acordo com o levantamento da Cato, os cargos de gestão, o de diretor de engenharia do meio ambiente é mais bem pago, viu? Com média de salarial de 21.575,19. Então não saia daí, voltamos já já com muita informação para você que deseja ingressar nesse mercado de trabalho. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje o assunto é sustentabilidade, que está em todas as áreas e realmente cada vez mais precisa de profissionais com iniciativas que atuam com profissões verdes. E a nossa equipe de reportagem foi conhecer o empreendedor Luiz Fernando Magalhães, que trabalha criando soluções para o universo do tratamento da água. Uma das áreas de atuação para quem quer trabalhar com sustentabilidade, viu? Vamos ver? Estar perto do meio ambiente e, mais precisamente, da água, sempre foi uma necessidade para o Luiz Fernando, tanto que foi nessa área que ele decidiu empreender, criando uma empresa que reúne inovação e regeneração. Aqui, no Parque da Cidade de São José dos Campos, ele contempla um dos resultados de seu trabalho. A empresa do Luiz desenvolve a tecnologia O2Eco, que acelera o tratamento da água. Essa placa ela é feita de parafina, que tem nanominerais dentro dela. Quando a gente coloca essa placa dentro da água, ela vira a casa ideal para que as bactérias boas que já estão na água, a gente não coloca nenhuma bactéria dentro da água, ela já está lá, ela aqui torna-se a casa ideal. E são essas bactérias que reequilibram o ciclo do nitrogênio, que reequilibram o ciclo do fósforo, que são ciclos importantíssimos para ter uma água físico-química, biologicamente falando, saudável. Então a gente, na verdade, ajuda a natureza a fazer o papel dela. A gente ajuda a natureza a se auto-regenerar, sem produto químico, sem nenhuma bactéria exótica ao meio, tudo naturalmente. O empreendedor explica que o que não falta é mercado para quem quer trabalhar com meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho que o mercado está aberto, né? Um mercado, na verdade, amplo. Inclusive, é um mercado que precisa de profissionais que pensem não só no meio ambiente, mas pensem no social, pensem na governança, que é o famoso ESG, né? Que traz esses pilares de uma empresa, de um governo, de uma sociedade sadia. Mas Luiz, conta pra gente, quais são os desafios que um profissional que trabalha nesta área pode encontrar? Nós temos que pensar em coisas diferentes, pensar fora do quadrado, ter otimismo, ter resiliência e pensar em sustentabilidade mesmo, porque esse é o caminho do mundo.
Hoje, o Luiz observa o resultado da tecnologia O2 Eco. A placa instalada aqui neste lago do Parque da Cidade já deu resultados e a água agora está saudável. Uma vez regenerado, como a gente fez aqui no lago aqui do Parque da Cidade, por exemplo, né? Uma vez limpo, acho que fica muito mais difícil para as pessoas sujarem, né? Então, trazer essa consciência de sustentabilidade que dá sim para você ter uma empresa saudável, uma empresa que lucra, trazendo sustentabilidade. E o empreendedor reforça: em pleno século XXI, não dá mais para pensar em desenvolvimento social e econômico sem levar em consideração as urgências ambientais. Sustentabilidade não é uma opção, mas sim o caminho. Eu vejo que não tem volta, a gente tem que trazer sustentabilidade do negócio da melhor forma possível, agindo em lucratividade, mas com sustentabilidade sem lucratividade. Não existe mais só pensar em sustentabilidade e não pensar em ter lucro, e não pensar em ter lucro sem a sustentabilidade, porque fica desequilibrado. A gente precisa ter o equilíbrio, que é a base de tudo no mundo, né? Obrigada, Luiz Fernando. É realmente incrível ver como as empresas estão num caminho sem volta. Hoje, a sustentabilidade não é mais opção, e sim o rumo. E pensando nisso, Fabiano, vocês falam a mesma língua sempre, né? Todo sustentável é assim? Toda pessoa que é envolvida nesse meio? Tem diferentes formas de abordagem, né? Hoje você tem esse aspecto amplo da sustentabilidade mais consolidado. Hoje a sustentabilidade não é só lidar diretamente com a natureza. Você precisa ser sustentável na área de governança da empresa, que envolve proteção de dados, compliance, uso sustentável de recursos. Você tem a parte social toda de como que você está tratando seus funcionários, como que a diversidade está sendo acolhida nesse aspecto, como que a liderança lida com as partes internas ali, né, da equipe e tudo mais. Então, a sustentabilidade ela é um conceito amplo, ela vai muito além da questão diretamente da natureza, né? Ela está entranhada em várias áreas da sociedade hoje. E eu acho que todo profissional que lida com esse tema, de alguma maneira, tem esse olhar mais amplo para essa área. No bloco anterior, nós falamos do cargo de gestão, que podemos dizer assim que é bastante atrativo o seu salário, né? Esses cargos são bem divulgados. Como que é para chegar num cargo de gestão nessa área? Primeiro a pessoa precisa entender qual a área de atuação que ela deseja entrar, né? A gestão ela varia de acordo com os setores, né? Então, gestão de uma indústria é uma coisa, de um comércio é outra, gestão pública é outra, são áreas diferentes. Sim. Eu acho que a primeira coisa, a pessoa precisa cultivar uma visão mais sistêmica, mais holística das coisas, num sentido amplo, assim. Ela precisa entender que para ela assumir um cargo de gestão, ela precisa entender diversas áreas que envolvem. Então é por isso que se separa, né, as carreiras de gestão e as carreiras técnicas. Carreira técnica é conhecimento aprofundado em temáticas específicas. Carreira de gestão são conhecimentos amplos em diversas áreas. Então, para a pessoa ser um bom gestor, ela precisa ter conhecimento de diversas áreas do conhecimento. E, lógico, os aprofundamentos quando aquele setor exigir, né, que ele está atuando, então ele se aprofunda em alguns temas específicos, mas em geral ele precisa ter um olhar mais amplo sobre tudo. Nós falamos assim que a carreira de sustentabilidade ela é bem ampla. Nós temos advogados, nós temos engenheiros, que aí são vários, mas para entrar nesse meio sustentável, você tem que fazer um curso específico? São cursos de graduação, cursos de pós? Como que funciona esse meio? Aí a gente vai ter alguns caminhos. Como a pessoa, às vezes, ela pode já ser formada numa área que já chama essa profissão. Por exemplo, o cara é um engenheiro ambiental. Então, ela já tem direto a entrada na engenharia ambiental. Agora, no caso do direito, por exemplo, a pessoa se formou em direito, é uma área ampla. Ou se formou em jornalismo, ou se formou em administração. É uma coisa ampla, então ela precisa ter uma especialização que vai levar ela a direcionar os conhecimentos dela para aquelas competências. Então, uma pós-graduação é geralmente um caminho buscado para as pessoas que querem se adequar a esse tipo de área, né, de área ambiental. Então, o segredo seria realmente escolher um nicho
e seguir e se aprofundar nele. Exatamente. Eu acho que assim, hoje você tem a questão de que muitas pessoas têm acesso a muito conhecimento. O conhecimento hoje é commodity, como a gente diz, né? O conhecimento não é mais o diferencial. O conhecimento está em todos os lugares. Então você precisa gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, você vai ser um profissional mediano. Se você gosta do que você faz, você vai ser um profissional diferenciado. Então a primeira coisa é identificar que área você gosta, aonde você quer atuar. Converse com pessoas que gostem dessa área. Eu mesmo, antes de entrar no jornalismo, eu pensava em fazer biologia. Fui estudar a área e vi que realmente não combinaria com o meu perfil. Então eu vi que faltava pessoas capacitadas em comunicação para falar sobre a área de meio ambiente, falar sobre a área de sustentabilidade. E aí eu fui, ao longo da carreira, me capacitando para isso. Fiz MBA em gestão de negócios, mídias digitais, eu fui ampliando o meu leque de capacidade para atuar onde eu gosto. Então, existem muitas áreas possíveis. A pessoa tem que identificar que ela quer trabalhar e ir atrás disso, que sempre vai encontrar. É esse o segredo. E você, já pensou em trabalhar em uma área que ajuda a preservar o meio ambiente? Então não saia daí, a gente volta já já. De volta aqui no estúdio com Estação Mercado, falando hoje das profissões verdes ou sustentáveis. E agora, vamos saber quais são as dúvidas do pessoal lá do curso de Engenharia Ambiental da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. O que será que os futuros profissionais deste ramo querem saber sobre o mercado de trabalho na área de sustentabilidade? É com você, Tami! Oi, Dri, e agora a nossa estação é a Unesp e a gente vai conversar um pouquinho com o pessoal do curso de Engenharia Ambiental. Agora eles têm algumas dúvidas e eu vou conversar então com a Mirella. Mirella, conta pra gente então um pouquinho, né? Qual é a sua dúvida? O pessoal lá do estúdio vai responder. Oi, tudo bem? Eu queria saber se dentro do sistema de gestão ambiental, né, como que funciona então esse mercado para nós futuros engenheiros ambientais dentro tanto das empresas públicas quanto das privadas. Tá certo, Mirella, muito obrigada pela sua questão e a gente volta aí pro estúdio. Obrigada, Mirella, obrigada, Tami. Realmente, Fabiano, eles querem saber sobre o planejamento. Planejamento é tudo, né? Como que funciona isso? Sim, na gestão ambiental, como ela perguntou, vai variar muito de acordo com a área, né? Mas vamos pegar como se fosse um exemplo de uma empresa e não da gestão pública, que daí envolve outros aspectos, talvez não seja nem o nicho das pessoas que estão assistindo. Na empresa, a gestão ambiental, ela passa pelo planejamento. O primeiro passo é entender o que a empresa faz em relação aos recursos dela, em relação aos resíduos, em relação ao uso sustentável da água, a energia. Então a primeira coisa é a empresa entender uma fotografia de como que está esse cenário. Então como que é feito o descarte, como que está a comunicação interna com os colaboradores, como que está a relação com a comunidade externa, com os chamados stakeholders, né, que são as partes interessadas na empresa. Então o processo de gestão ambiental ele vai passar pelo levantamento de diversos cenários que a empresa se relaciona com essa questão ambiental. Aí, expandindo um pouco mais na questão do ESG, né, a gente tem que entrar olhando a questão social, né, como que tem canais de denúncia anônimo para os funcionários, as pessoas conseguem falar de algum problema que teve de assédio, por exemplo, como que tá as questões trabalhistas da empresa, como que é a questão da liderança, o turnover, as pessoas entram na empresa e já saem, o que está acontecendo, como que é o ambiente da empresa. E a questão de governança, né? Como que a empresa lida com os dados dos funcionários, com os dados dos clientes, como que ela lida com a questão do compliance, né? Com a questão de contratos, anticorrupção. Então, é importante a gente ter um olhar holístico, assim mesmo, da empresa na hora de fazer um planejamento. Agora, na questão da gestão ambiental especificamente, entraria essa questão. A gente vê recursos, resíduos, formas de utilização, a cadeia produtiva, né? Como que a cadeia de fornecimento da empresa, porque não adianta a empresa ser sustentável e ela está comprando de uma empresa que usa trabalho escravo, por exemplo, ou que não respeita nada. Então, assim, hoje, cada vez mais, a gente vê que é preciso ir além dos portões da empresa para pensar em sustentabilidade. Abrir a cabeça e realmente aplicar aquilo que se fala. Exatamente. Bom, a gente vai voltar com você, Tami.
Oi, Dri, e a gente continua aqui na Unesp e agora a gente tem mais uma pergunta. Quem vai conversar com a gente é o Renan, ele também faz engenharia ambiental aqui na Unesp. Renan, conta pra gente então qual é a sua dúvida, né? O que você quer saber sobre o mercado de trabalho? Então, a minha dúvida é basicamente sobre o plano de carreira da profissão, né, das profissões dentro das empresas. Se é uma ascensão acelerada, se demora mais, como que funcionaria o processo geral mais de ascensão dentro da carreira? Seria isso. Perfeito, muito obrigada, viu, Renan, pela sua participação. E agora a gente volta para o estúdio. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vicky. Como vimos, a sustentabilidade já faz parte da nossa vivência, né? Ele fez uma pergunta até bem relativa, né? Como que funciona esse plano de carreira? Como que está isso dentro das empresas? Bacana. Bom, o primeiro passo, a pessoa vai provavelmente ocupar um cargo de analista ambiental, olhando algum aspecto específico daquilo que a gente vem conversando. Ah, poxa, resíduo. Então vamos contratar alguém para olhar só a questão de resíduo. Então entra uma pessoa só para ficar analisando aquele cenário específico. Aí, de repente, você vai se transformando ali num técnico ambiental, numa pessoa que vai ter um olhar, vai pegar toda a cadeia. De repente, você está na coordenação, gestão, daí isso é difícil responder porque vai variar com cada empresa. Mas o conceito, ele se aplica a todas as carreiras em geral. Você começa olhando aspectos mais específicos, sob liderança de um gestor que vai te direcionar, e aí você vai ampliando o seu olhar, ampliando a sua capacidade de atuação, até você chegar ao ponto de determinar as regras, determinar as metodologias que vão ser utilizadas, que seria um diretor, coisa nesse sentido, que aí pode até extrapolar a questão ambiental, como a gente tem conversado, né? Hoje, as empresas têm buscado profissionais que conseguem ter esse olhar mais amplo para a sustentabilidade, né? Mas, como eu disse, isso vai variar demais, porque nós temos empresas, por exemplo, indústrias que é muito pesado a quantidade e o volume de trabalho em questões ambientais específicas, porque às vezes lidam com produtos químicos, com produtos nocivos. Então, você vai ter toda uma carreira só focada na questão ambiental. Mas quem está hoje buscando ampliar as possibilidades de atuação, é importante olhar para carreiras ou para conhecimentos, competências que vão além da área ambiental. E Fabiano, pensando então nessa carreira, nesse plano de carreira, quais seriam os conhecimentos que hoje esse profissional deveria buscar, além da parte técnica ou formação? Sim. Bom, primeiro a pessoa precisa identificar qual setor ela quer atuar, né? Tem o setor de governo, tem o setor das empresas, tem o setor até das organizações sociais, né? Que também é um setor que muitas vezes a gente não pensa, mas é também muito próspero, muito interessante de ser atuante. Agora, pensando novamente, focando na questão das empresas, eu acho que o primeiro passo é entender como que aquela área se conecta com a empresa como um todo, ou seja, é não entrar com um olhar muito restrito, é sempre buscar expandir o olhar. Sabe? Então, você conseguir entender que a sua área ali que você está atuando, ela tem relação com outras áreas que são fundamentais na empresa. Sim. Então, isso para uma pessoa que quer galgar, né, salários melhores, tomadas de decisão, cargos de maior responsabilidade, é sempre importante ela ter esse conhecimento. Então, entender mais do negócio como um todo, segmento como um todo, participar de associações, entidades representativas do setor, participar de simpósios, congressos, feiras, conversar mais com as pessoas. Então, isso vai ampliar o leque de conhecimento além do aprofundamento que a pessoa queira dar. Hoje em dia, nós temos muito a favor ou contra a rede social. O LinkedIn ele tem vindo para ajudar a agregar valores a esse profissional. Ou seja, esse profissional ele tem que viver a sustentabilidade e não só falar. Esses profissionais que são contratados dessa forma, como que funciona? Hoje o LinkedIn ela é a única mídia social voltada para o mercado corporativo, né, onde a gente tem um foco maior nessa questão de carreira, de vagas, de empresas. Então, com certeza, ter um canal ali atualizado e que você se mantenha ali minimamente atuante pode ser muito benéfico, né? Você tem ferramentas direcionadas para isso. E assim, é importante, como eu disse, a pessoa que vai trabalhar numa coisa que ela não vive aquilo, ela provavelmente
não vai ser tão boa quanto uma pessoa que gosta daquilo e vive aquilo. Então, é importante que a gente pense que quando a gente fala de carreira, a gente está falando quase do espaço que a gente vai passar o maior tempo das nossas vidas. Então, em geral, a gente passa 8 horas dentro de uma empresa ou dentro de um trabalho. Se você passar boa parte da sua vida num local que você não gosta, no final das contas, talvez pelo dinheiro não vai valer a pena a sua carreira, entende? Então, é muito importante que a pessoa realmente desenvolva uma capacidade de aprender e aprofundar em conhecimentos que ela gosta. Mas a partir do momento que ela gosta, não pode ficar parado. Não pode ficar parado porque a velocidade da informação é muito grande, o conhecimento é muito extenso, as novas gerações estão vindo numa outra pegada de velocidade. Então, se você gosta daquilo e você está olhando no relógio ali, viu que já faz mais de um ano que você não fez nenhum curso, alguma coisa sobre a sua área, está na hora de separar e dar uma olhada. Participe de eventos, curso, alguma coisa, nem que seja online, se movimente, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. E olha só, o RH está de olho nas coisas que esses profissionais fazem, nas ações sociais, né? Sustentabilidade não é só uma profissão, e sim também um modo de vida. A gente está chegando ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua presença, Fabiano. Muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui agora e tiver alguma dúvida, com certeza vai saber como seguir o caminho. Muito legal. Eu agradeço muito e quem estiver nos ouvindo tiver interesse em conhecer mais de 900 soluções aí de várias partes do mundo, é só acessar regeneraçãoglobal.com, que é o link dessa organização social que a gente está formando uma biblioteca colaborativa de soluções. Então ali você vai ter até oportunidades de carreira para trabalhar em empresas sustentáveis. Então, se tiver interesse, é só acessar e saber mais também. E o nosso programa fica por aqui hoje. Mas a gente se encontra na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!